Olá, estamos com mais uma lição da Escola Sabatina em 10 minutos. Eu sou a Aileen e hoje estou com a Isabela e a gente vai discutir um pouco sobre a lição número 5 de tema Fé e Antigo Testamento. Bom, nesse trimestre a gente está estudando sobre o livro de Gálatas, que Paulo deixou pra gente, e nessa semana a gente vai introduzir o capítulo número 3. Logo do início, Paulo começa dando uma bronca aos Gálatas e ele chama esse povo de insensato. Isabela, por que você acha que ele usou essa palavra insensato para caracterizar esse povo? Então, na verdade, Paulo, ele estava admoestando, né? Estava dando uma bronca ali nos Gálatas, ou seja, os judeus, porque eles estavam sendo extremamente legalistas, eles estavam voltando, retrocedendo algumas práticas antigas que eles tinham, como, por exemplo, a circuncisão, né? Eles achavam que o cumprimento de algumas leis levava à salvação. E, na verdade, ele ficou enfurecido, porque, na verdade, não é isso, né? Sim. Paulo está querendo mostrar que, para você ser salvo, você precisa ter fé e não o cumprimento de algumas leis. Exatamente. E eu acho que ele ficou até um pouco mais enfurecido justamente porque ele sabia que os Gálatas, eles já tinham essa noção no princípio, né? Sim. Eles já tinham aceitado Jesus, já tinham aceitado que a salvação era pela fé, e eles estavam justamente, como você disse, retrocedendo a um conhecimento que eles sabiam que era errado. Então é por isso que ele estava tão indignado e querendo mostrar para eles que eles estavam errados, né? Sim. E a gente também pode ficar indignado pensando, poxa, né? Como esse povo pode cair nesse erro? E é engraçado porque a gente também cai nisso, né? Será que hoje a gente também não comete isso de pensar, poxa, eu tô sendo tão boa, tô fazendo bem para outras pessoas, eu mereço tal bênção que eu quero conquistar, um sonho, alguma coisa, porque por merecimento próprio, né? E é um erro. Paulo deixa claro que isso é um erro e a gente cai nisso também. Então, que nem eu já vi muitas pessoas falar em busca de bênçãos. Vou fazer um jejum porque Deus vai me abençoar e eu vou conseguir talvez passar numa prova, num vestibular, num emprego. Sim. E não é assim, né? Sim, exatamente. É Deus quem promete pra gente, não a gente que promete algo a Deus, né? Eu acho que para eles também era muito difícil na época, porque como eles ali estavam muito presos no legalismo, eles se desprenderem totalmente dessa prática, desse pensamento, era algo muito complicado. Sim. E aí eu acho muito interessante que Paulo, ele cita Abraão, né? Uhum. Porque eu vejo que, assim, Abraão, naquela época, para os judeus, era como se fosse, sei lá, o Newton para mim em cálculo. Uhum. Não adianta você ir numa palestra, você querer citar uma tese ou falar sobre alguma coisa sem baseamento. Sim. Então, você tem que ter um baseamento. Eu tô provando um cálculo. Provado em quê? Provado em Newton. Não dá para provar em Isabela. Então, eu acho que Paulo também, ele vai falar baseado em Abraão, porque Abraão era como se fosse o cara, né, da época para eles, para provar para eles o seguinte, Abraão foi justificado pela fé, né? Sim. E não pelas obras. Ele está salvo não pelas obras dele, mas porque ele teve fé, porque ele creu. Sim, é muito legal notar como Paulo foi muito esperto e ele soube falar a língua de cada povo que ele queria atingir, Sim. né? E aqui mais uma lição que deixa claro que como a Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus e Paulo quis mostrar isso. Então ele vai, se fundamenta como você falou, ele mostra uma coisa que ele sabia que era concreta, que ele podia confiar e ele para mostrar aos gálatas que eles estavam errados. E é muito bonito aquele verso que ele deixa aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus. E ele usa isso, ele realmente acredita e quer mostrar aos gálatas por que eles estavam errados, né? Eu acho muito interessante também um verso aqui que está em Gálatas 3:11, ele vai falar o seguinte: a impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base, ou seja, a base de você achar que você cumprindo leis, você vai estar salvo. Uhum. Só pode ter um relacionamento real com Deus quem aceita o caminho de Deus. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós, ou seja, volta naquilo que eu falei. Não é você que promete algo para Deus, é Deus que te promete algo. Sim. Aí ele fala aqui, Abacuque disse tudo. Quem crê em Deus é justificado por Deus, e essa é a vida real. A observância das regras jamais chegará à vida de fé. A pessoa apenas perpetuará o hábito de guardar regras, o que se vê nas Escrituras. Aquele que faz essas coisas, ou seja, observar as regras, continua vivendo por elas, ou seja,
Viver pelas regras é viver pelas regras e não viver por Deus. Sim. Então a gente tá aqui para viver por Cristo e não para viver por regras, né? Não ser autossuficiente, é ser totalmente dependente Sim, não achar de que a Deus. gente merece algo, né? Exato. Mas apenas aceitar. E quando a gente aceita, que a gente vai ser transformado, vai ter uma vida diferente e, Exato. consequentemente, vamos obedecer às leis que Deus deixou pra gente, né? Exatamente. E voltando um pouco nessa questão das promessas que você falou, é muito interessante pensar nas promessas que Deus fez a Abraão. E achei lindo, assim como a lição trouxe, que foram promessas totalmente unilaterais. Ele não pediu nada para Abraão, assim, em troca. Ele falou, ele abençoou em diversos aspectos e ele apenas pede para Abraão aceitar. E assim, a gente fala assim, nossa, que fácil então, né? Mas será que foi tão fácil assim para Abraão? Porque a gente fala, é só coisas boas, ele ia abençoar uma nação inteira, ele ia ter muitos herdeiros, mas a gente para pensar e não é tão fácil assim, né? Não é essa questão de aceitar, porque ele teria que se desprender totalmente e aprender a confiar totalmente em Deus. É ter fé, né? E Abraão, ele foi justificado porque ele creu, simplesmente porque ele creu, e não porque ele obedeceu. Então a gente tem que ter isso muito em mente também. E eu, assim, acho que a gente deveria frisar bastante que não é porque somos justificados pela fé que devemos abolir a lei. Não, Sim. a lei ela tem que andar junto sempre com a gente, né? Esse é um perigo que esse assunto acaba levando a dois caminhos. Que pode ser justamente isso que a gente estava comentando, que a gente pode achar que a gente pode merecer algo a mais, já que essa graça, ela é barata, né? Que Sim. falam, na verdade é de graça, não tem um preço, né? Sim. Mas que a gente pode fazer alguma coisa para merecer, ou a gente pode cair nessa questão de, então se a gente já é salvo, a gente pode fazer o que a gente quiser, que Deus já salvou a gente, Jesus Exato. já morreu pelos nossos pecados. E não é bem assim, porque eu acho que é algo totalmente natural. A partir do momento que você crê, que você aceita o convite de Cristo para sua vida, é algo totalmente natural você cumprir as leis. Não tem como você ser diferente disso, Sim. né? A partir do momento que você fala, poxa, olha, eu amo a Cristo, aceito a Cristo, não tem como, eu vejo uma impossibilidade de você ser totalmente diferente das leis. E é a impossibilidade de separar fé e obras, né? Porque a partir do momento que você acredita, que você tem fé, você é transformado. Sim. Porque se você não foi transformado, é porque você não aceitou. Exato. Então, as duas coisas andam juntas. E aí a gente vai ser justo porque a gente acredita, assim como Abraão, né? Sim. É algo legal também que acho que a gente tem que ressaltar. Na lição, Paulo citou o Antigo Testamento e ele cita Abraão, né, para fundamentar o que ele está querendo passar para os Gálatas, ou seja, para os judeus. Mas ele também, isso a gente pode trazer para o Novo Testamento, né? A mensagem é a mesma, né? Sim. E no Novo Testamento ele apresenta Cristo, né, que morreu na cruz por nós e que Cristo só fala que a gente precisa ter fé, que a gente precisa acreditar aceitar e a gente tá salvo. Sim. E acabou. A gente não tem que fazer esforço nenhum, é só amar e acabou. É verdade. E aí no final da lição, uma mensagem muito bonita que Ellen White fala que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e na cruz ele pega o pecado de todo mundo. E o pecado a gente sabe que é o que separa a gente de Deus. Sim. E quando Jesus estava com o pecado de todo mundo sobre ele se distanciou muito de Deus. Ele ficou longe, ele não conseguia enxergar Deus. E a angústia dele era tão grande, mas tão grande, que ele não sentia nem a dor física de estar numa cruz. E isso trazendo pra gente, é legal ver que Jesus sabe exatamente o que a gente passa, assim, de estar distante de Deus, essa angústia. Ele sabe pelo que a gente passou, mas o mais bonito é que essa mensagem é para todo mundo. Que todo mundo pode usufruir dessa salvação, porque ele já morreu pela gente, pelos nossos pecados. Basta a gente aceitar. Totalmente confortante. Exatamente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a mensagem da lição número 5. E não percam a próxima. Até mais.